7 anos. 2.555 dias para ser exata, porque eu contava. 7 anos desde que me casei com Talis Radu, rei alfa do clã da Lua Negra. E em todo esse tempo, ele nunca me tocou. Não um beijo. Não um abraço. Não mesmo um roçar acidental de dedos. Nada. E eu estava começando a acreditar que o problema era eu. A recepção real estava em pleno andamento no salão principal do palácio. Música suave tocando enquanto membros do clã e aliados de outras alcateias circulavam com taças de vinho e conversas políticas. Eu estava parada perto de uma coluna de mármore, vestido azul escuro que combinava com meus olhos. Cabelos castanho-dourados presos em trança elaborada que minha dama de companhia tinha levado 1 hora para fazer, e me sentindo absolutamente invisível. Isso não era novidade. Em 7 anos como rainha, eu tinha aperfeiçoado a arte de estar presente, mas não vista, de sorrir educadamente enquanto meu coração se despedaçava em silêncio. Do outro lado do salão, Talis conversava com 3 embaixadores de clãs aliados. Postura ereta e dominante, presença que comandava a atenção sem esforço. Ele usava terno negro que realçava os ombros largos e a altura imponente, cabelos pretos curtos impecáveis como sempre. E mesmo de longe, eu via o brilho dourado dos olhos dele, queimando com intensidade que fazia meu estômago apertar. Deus, ele era lindo. Pele bronzeada marcada por cicatrizes que apenas adicionavam ao carisma. Mandíbula forte que ele mantinha sempre travada, como se carregar o peso do clã fosse tarefa que exigia atenção constante. E era meu marido, no papel, na teoria, mas nunca na prática. Ele olhou na minha direção, apenas meio segundo, olhos dourados encontrando os meus através da multidão, e meu coração pulou como sempre pulava, esperança idiota florescendo que talvez dessa vez fosse diferente. Talvez dessa vez ele viesse até mim, falasse comigo, me tratasse como esposa e não como mobília cara. Mas então ele desviou o olhar, voltando para os embaixadores, e a esperança murchou, familiar e dolorosa. Engoli o nó na garganta, dedos apertando a taça de vinho que nem estava bebendo, e forcei o sorriso educado de volta ao rosto quando uma senhora da corte se aproximou para fazer conversa vazia sobre o clima. 7 anos atrás, quando tinha 19, fui prometida a Talis através de acordo entre nossos pais. Política, estratégia, união de linhagens poderosas que beneficiava ambos os clãs. Eu não me opus, porque tinha visto Talis em visitas oficiais quando era adolescente e tinha desenvolvido paixão intensa e silenciosa por ele, pelo jeito que comandava respeito, pela força contida em cada movimento, pelos olhos dourados que me faziam sentir pequena e protegida ao mesmo tempo. Achei que o casamento seria a chance de transformar a admiração juvenil em amor real. Que ingênua. A cerimônia foi linda, tradicional, com juramentos antigos, e o ritual de marcação onde o alfa deveria reivindicar a companheira sob a lua cheia. Mas quando chegou o momento, quando estávamos sozinhos na câmara nupcial, e a lua brilhava enorme pela janela, Talis simplesmente disse, voz baixa e tensa: "Não posso. Ainda não. Me perdoa." E saiu, me deixando sozinha na cama coberta de pétalas de rosa, vestido de noiva branco intacto, e coração começando a rachar. Esperei. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e ele nunca voltou para completar o vínculo. Dormíamos em quartos separados. Ele mal falava comigo além de cumprimentos formais na frente da corte. E lentamente, a rejeição transformou admiração em ressentimento, amor esperançoso em amargura silenciosa. Majestade, a voz me trouxe de volta ao presente. Virei e encontrei Magnus de Albrecht, conselheiro sênior do clã, parado perto demais, olhos azul gélidos me avaliando de forma que sempre fazia minha pele arrepiar, mas não de jeito bom. Ele era homem mais velho, talvez 45, cabelos prateados bem cuidados, pele pálida demais, e sorriso que nunca alcançava os olhos. Parece perdida em pensamentos. Posso oferecer companhia mais interessante que essa coluna? Forcei risada educada. Apenas descansando os pés, Magnus. Esses eventos são longos.
Especialmente quando o rei está ocupado demais para notar a própria esposa. Ele disse, voz baixa o suficiente para que apenas eu ouvisse, mas carregada de insinuação. 7 anos, não é? E ele ainda a trata como estranha. Deve ser frustrante. A forma como disse a última palavra, lenta e deliberada, fez raiva subir. Meu casamento não é assunto seu. Claro que não. Ele concordou rápido demais. Apenas observo que uma rainha tão linda quanto você merece atenção. Merece ser apreciada. Antes que pudesse responder, presença pesada caiu sobre nós. Virei e Thales estava ali, aparecido do nada, olhos dourados fixos em Magnus com intensidade que faria lobos menores se curvarem. Magnus, ele disse, voz baixa e perigosa. Acredito que os embaixadores estão esperando sua opinião sobre as negociações de fronteira. Vá. Não era pedido. Ele inclinou a cabeça, mas antes de sair, tocou meu ombro levemente. Gesto que pareceu inocente, mas que fez Thales rosnar baixo, som que vibrou no peito dele e no meu também, instintivamente. Majestade, Magnus murmurou para mim e foi embora. Silêncio caiu entre Thales e eu, pesado e familiar. Ele estava a meio metro, mais perto do que esteve em meses, e eu conseguia sentir o cheiro dele, algo selvagem que vinha do lobo interior, algo que fazia minha loba querer se aproximar, esfregar, marcar, mas ela aprendeu, como eu, a ficar quieta. Você está bem? Ele perguntou, olhos ainda não encontrando os meus, focados em algum ponto acima da minha cabeça. Estou, menti. Magnus apenas conversando. Ele toca você de novo. Eu quebro a mão dele. Thales disse, simples e absoluto. Algo dentro de mim quebrou. Talvez a frustração acumulada, talvez o vinho que tinha bebido rápido demais com o estômago vazio, mas as palavras saíram antes que pudesse parar. Por que você se importa? Não é como se você quisesse me tocar. Vi o impacto nos olhos dele, a forma como finalmente desceram para encontrar os meus, dourado intenso que queimava. Isabela. 7 anos, Thales. 7 anos que sou sua esposa no nome, mas não na prática. Você mal olha para mim, mal fala comigo. Dorme em outro ala do palácio. E agora fica possessivo quando outro homem ousa ter conversa educada? Minha voz estava subindo, e eu sabia que pessoas estavam começando a notar, mas não conseguia parar. Se não me quer, apenas diz. Me libera. Anula o casamento. Qualquer coisa menos essa farsa. Ele ficou tenso, mandíbula travada tão apertada que músculos saltaram. Não é sobre querer, ele disse, voz baixa e rouca. Nunca foi. Então sobre o que é? Porque me sinto como prisioneira em casamento que nunca foi consumado, rainha que nunca foi reivindicada, e eu não entendo o porquê. Lágrimas arderam, mas me recusei a deixar cair. Não ia chorar. Não aqui. Não na frente dele de novo. Thales olhou ao redor, notando os olhares curiosos, e pegou meu cotovelo, não apertando, apenas guiando. Vem, não aqui. Me deixei ser levada para fora do salão, por corredores de pedra fria iluminados por tochas, até chegarmos a uma varanda privada que dava para os jardins. A lua estava quase cheia no céu, 2 dias para a lua cheia completa que marcava aniversário do nosso casamento, 7 anos exatos. Ele soltou meu braço assim que estávamos sozinhos, colocando distância segura entre nós como sempre fazia. Isabela, ele começou. Depois parou, passando a mão pelos cabelos, gesto raro de frustração. Você acha que é fácil para mim? Você acha que eu não quero? Não sei o que você quer, respondi, abraçando a mim mesma contra o frio da noite. Você nunca me diz nada, apenas me evita. Evito porque preciso, ele disse, virando para encarar a paisagem noturna em vez de mim. Porque se eu não evitar, se eu ceder nem por segundo, posso te machucar de formas que não consigo desfazer. Franzi a testa. Machucar como? Thales, eu não sou frágil. Sou loba, sou treinada, sou...
Não é sobre força física. Ele interrompeu, finalmente virando para mim. E o que vi nos olhos dourados dele fez minha respiração falhar. Dor, pura e crua. É sobre controle, meu lobo. Quando estou perto de você, especialmente quando a lua está cheia, ele quer reivindicar, quer marcar. E o instinto é tão forte que tenho medo de não conseguir parar uma vez que começar. De te machucar no processo. De ser monstro que te assusta em vez de marido que te protege. Meu coração apertou. Então, todo esse tempo, você ficou longe porque estava me protegendo? Tentando, ele disse amargo. Mas não está funcionando, está? Porque te machuquei de qualquer forma. Só que de jeito diferente. Pior, talvez. Porque te fiz sentir rejeitada quando a verdade é que você é tudo o que penso, tudo o que quero. E exatamente por isso preciso manter distância. Dei um passo em direção a ele, e imediatamente ele recuou, mantendo o espaço. A rejeição física doeu mais do que deveria. E se eu não quiser que você mantenha distância? E se eu quiser correr o risco? Você não entende o que está pedindo, ele disse, voz baixa e perigosa. Quando Alfa reivindica a companheira na lua cheia, é primitivo, violento. Não consigo prometer que serei gentil, que não vou te assustar. Você me assusta mais com essa distância. Admiti, voz quebrando. Me assusta pensar que vou passar o resto da vida como esposa não tocada, não amada, não... Eu te amo, ele interrompeu, e as palavras caíram como bomba entre nós. Deus, Isabela, eu te amo tanto que dói. Amo desde antes do casamento, desde que te vi pela primeira vez quando tinha 16 e veio visitar com seu pai. E exatamente por isso não posso... Ele parou, respirando pesado. Não posso arriscar te machucar. Prefiro sofrer essa distância do que ver medo nos seus olhos depois que o lobo tomar conta. Lágrimas finalmente caíram, e dessa vez não tentei parar. Thales. Mas barulho de passos rápidos interrompeu. Guarda apareceu, ofegante. Majestade, desculpe interromper, mas há problema nas fronteiras norte. Requer sua atenção imediata. Thales cerrou os punhos, claramente frustrado, mas assentiu. Vou já. Olhou para mim, conflito claro nos olhos dourados. Essa conversa não acabou. Nunca acaba, respondi baixinho, sempre interrompida, sempre adiada. Ele pareceu querer dizer algo mais, mas apenas virou e foi, me deixando sozinha na varanda sob a lua quase cheia, com confissão de amor ecoando e coração mais confuso que nunca. A crise nas fronteiras norte manteve Thales ocupado por 3 dias inteiros. 3 dias onde eu fiquei sozinha com suas palavras ecoando na minha cabeça. Eu te amo, ele tinha dito. Depois de 7 anos de silêncio, ele finalmente admitiu. E então desapareceu antes que pudéssemos terminar a conversa. Típico. Passei o tempo tentando processar, oscilando entre esperança e frustração. Ele me amava, mas tinha tanto medo de me machucar que preferia nos machucar com distância. Era nobre de forma torta, mas ainda doía, porque amor sem toque, sem proximidade, sem intimidade, era amor pela metade. E eu estava cansada de migalhas. Na manhã do 4º dia, acordei com batida na porta. Minha dama de companhia, Elara, entrou carregando bandeja de café e expressão preocupada. Majestade, o rei voltou durante a madrugada, mas trancou-se nos aposentos dele e pediu para não ser incomodado. Meu estômago afundou. Claro que sim. Voltou e nem me procurou. Entendo. Obrigada, Elara. Ela hesitou na porta. Majestade, posso falar livremente? Acenei para continuar. O clã fala sobre o casamento não consumado. Alguns questionam a legitimidade da união. Magnus especialmente tem plantado dúvidas, sugerindo que talvez o rei devesse anular e buscar companheira mais adequada. Raiva subiu, quente e familiar. Magnus deveria cuidar da própria vida. Concordo, mas achei que deveria saber. As murmurações estão ficando mais altas. Depois que ela saiu,
Fiquei olhando o café esfriar, sem apetite. 7 anos, e ainda era assunto de fofoca. Piada silenciosa da corte. A rainha que o rei não queria. Suficiente. Me vesti com cuidado, escolhendo o vestido verde escuro que realçava os olhos, e fui procurá-lo. Se ele não vinha até mim, eu ia até ele. Essa conversa precisava terminar. Os aposentos dele ficavam na ala oposta do palácio. Proposital. Máxima distância possível. Bati na porta. 3 vezes. Firme. Silêncio. Thales, sei que está aí. Precisamos conversar. Mais silêncio. Respirei fundo. Orgulho brigando com necessidade. Por favor. A porta se abriu. E ele estava ali. Sem camisa. Apenas calças de treino. Cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos repetidamente. Olhos dourados tinham sombras embaixo. Cansaço óbvio. E cicatriz nova cortava o bíceps direito, ainda rosa e curando. Isabela, ele disse, voz rouca. Não é bom momento. Nunca é, retruquei. Mas vamos ter essa conversa de qualquer forma. Deixa eu entrar. Ele hesitou, depois recuou, abrindo espaço. Entrei, primeira vez nos aposentos dele em 7 anos, e era espartano. Cama grande mais simples, escrivaninha coberta de mapas e documentos, armário de madeira escura, janela mostrando jardins lá embaixo. Nenhuma decoração pessoal, nenhum toque de conforto. Como se ele vivesse ali, mas não habitasse. O que aconteceu no norte? Perguntei, apontando para o corte. Escaramuça com Hoggs. Nada sério. Ele pegou camisa do encosto da cadeira, vestindo, cobrindo o peito marcado por cicatrizes antigas e novas. Está resolvido. E você volta e se tranca aqui sem nem avisar que voltou seguro. Não queria te incomodar, ele disse, mas não me olhava, atenção focada em abotoar a camisa. Incomodar, repeti incrédula. Thales, sou sua esposa. Meu trabalho é me preocupar quando você sai para lutar. Meu trabalho é estar aqui quando você volta, mas você nem me dá chance. Porque não confio em mim mesmo perto de você agora, ele disse, finalmente olhando, e vi. Olhos mais dourados que normal, beirando o âmbar, sinal de que o lobo estava perto da superfície. A lua cheia é amanhã, 7º aniversário do nosso casamento, e meu lobo está inquieto. Me aproximei e imediatamente ele recuou até as costas baterem na parede. Não, ele disse, voz tensa. Não chega perto. Por quê? Vai me machucar aqui, agora, em plena luz do dia? Posso, ele respondeu, honesto e cru. Meu controle está por um fio, Isabela. Estou lutando cada segundo para não te puxar para perto, não te marcar, não ceder ao que o lobo exige. Então cede, disse, voz saindo mais baixa, mais íntima do que pretendia. Eu aceito, Thales. Aceito o risco, aceito... Você não sabe o que está aceitando. Ele praticamente gritou, mãos cerrando em punhos. Você não viu o que Alfa em frenesi pode fazer. Já vi. Já vi companheiras marcadas com tanta força que desmaiaram de dor. Vi ossos quebrados, sangue, terror. E eu sou mais forte que esses alfas. Meu lobo é mais dominante. Então, o que eu posso fazer a você é pior. Muito pior. Mas você me ama, disse, segurando o olhar dele. Você disse. Então confia nisso. Confia em nós. Amor não é suficiente para controlar instinto, ele respondeu amargo. Amor é exatamente o que torna mais perigoso, porque o lobo quer te possuir completamente. Te marcar tão fundo que ninguém nunca questione que você é minha. Calor se espalhou pelo peito às palavras, primitivo e excitante de formas que não deveria ser, considerando que estávamos discutindo meu possível ferimento. E se eu disser que quero ser possuída, que quero ser marcada, que 7 anos esperando é suficiente? Ele fechou os olhos, respirando pesado. Isabela, por favor. Não torna mais difícil do que já é. Lágrimas arderam. Difícil para você? E para mim, Thales.
Você acha que é fácil ser rejeitada todas as noites? Dormir sozinha sabendo que meu marido está a metros de distância, mas pode ser quilômetros pelo tanto que se importa? Ouvir fofoca da corte me chamando de rainha falha porque não consigo nem seduzir o próprio marido? Eles falam isso? Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Quem? Todo mundo, respondi cansada. Magnus especialmente. Ele adora insinuar que talvez você devesse anular nosso casamento e buscar companheira mais adequada, mais desejável. Thales rosnou, som baixo e ameaçador que fez as janelas vibrarem. Magnus deveria aprender a manter a boca fechada antes que eu a feche permanentemente. Ele só fala o que todo mundo pensa, disse baixinho. Que há algo errado comigo. Que sou inadequada. Não. Thales cruzou a distância entre nós em 2 passos. Mãos pegando meus ombros. Primeira vez tocando em meses. E o choque do contato fez minha respiração falhar. Não há nada errado com você. Você é perfeita, Isabela. Tão perfeita que me aterroriza. E Magnus... Ele parou, mandíbula travada. Magnus tem agenda própria. Fica longe dele. Por quê? O que ele quer? Poder. Sempre quis. E sabe que a forma mais fácil de me enfraquecer é através de você. Seus polegares moveram em círculos inconscientes nos meus ombros, toque queimando através do tecido. Promete que vai evitá-lo. Prometo se você prometer algo também, disse, aproveitando que ele estava tocando, que as defesas tinham baixado meio centímetro. Fala comigo. Realmente fala. Sem fugir, sem se trancar. Porque esse silêncio está me matando, Thales. Ele olhou nos meus olhos, conflito claro nos dele. Depois lentamente assentiu. Falo, mas não aqui. Não agora. Não quando a lua está quase cheia e meu controle está frágil. Ele soltou meus ombros, recuando, e o frio da ausência dele doeu. Amanhã à noite, depois da lua cheia passar, te prometo conversa real. E se eu não quiser esperar até depois da lua cheia? Perguntei, testando. E se eu quiser que você me reivindicasse finalmente, amanhã à noite sob a lua que testemunhou nossos votos? Ele estremeceu, olhos fechando. Não me tenta, Isabela, por favor. Não é tentação, é pedido. Sou sua esposa. Quero ser sua companheira de verdade. E vai ser, ele prometeu, abrindo os olhos. Determinação misturada com medo. Quando eu souber que posso fazer sem te machucar. Quando eu tiver certeza. Mas não amanhã. Não quando o risco é maior. Suspirei, derrotada. Mais espera. Sempre mais espera. Está bem. Amanhã à noite, depois que a lua cheia passar. Mas você promete, Thales. Promete conversa real. Prometo, ele disse, e eu acreditei. Ou queria acreditar. Saí dos aposentos dele com o coração pesado, mas também com esperança pequena. Pelo menos tínhamos tocado. Pelo menos ele tinha admitido o quanto me queria, mesmo lutando contra. Essa esperança durou exatamente até o jantar. A corte estava reunida no salão, refeição formal que acontecia uma vez por semana, onde todos os membros importantes do clã compareciam. Eu estava sentada à direita de Thales na mesa principal, posição de honra que nunca parecia honrosa porque ele mal me olhava durante as refeições. Magnus estava sentado 3 lugares abaixo, observando com olhos azul gélidos que me faziam querer tomar banho. No meio do segundo prato, Thales se levantou. Preciso atender chamado urgente dos guardas. Continuem sem mim. E saiu, me deixando sozinha na mesa principal, centro das atenções e fofocas. Perfeito. Terminei de comer rápido, planejando me retirar também, quando Magnus apareceu ao meu lado. Majestade, posso ter o prazer da sua companhia encaminhada pelos jardins? A noite está linda. Não, obrigada, disse educadamente. Estou cansada. Ah, mas insisto. Há assunto que preciso discutir, sobre o bem-estar do clã. Ele estendeu a mão, e recusar publicamente seria rude, causaria cena. Relutante, aceitei,
deixando ele me guiar para fora. Os jardins estavam quietos, iluminados por tochas que lançavam sombras dançantes. Magnus caminhou devagar, mantendo minha mão no braço dele, contato que me fazia querer arrancar o braço de volta. 7 anos amanhã, ele disse conversacionalmente. Marco significativo, e ainda assim, sem herdeiro, sem marca, sem vínculo real. Meu casamento não é assunto seu, Magnus, disse tentando puxar o braço. Ele segurou mais firme. Mas é assunto do clã. Um rei sem herdeiro deixa a sucessão incerta. E rainha sem marca é... Bem, tecnicamente não é rainha de verdade, é? Raiva subiu. Solta meu braço. Em um momento. Primeiro, proposta. Ele parou, virando para me encarar. Thales claramente não te quer. 7 anos provam. Mas eu quero. Sempre quis. Anula o casamento. Casa comigo. Eu te dou tudo que ele não dá. Toque. Atenção. Herdeiros. Nojo revirou meu estômago. Você está louco. Estou prático. Thales é fraco. Governado pelo medo em vez de instinto. Mas eu... Ele se inclinou, rosto perto demais. Eu te reivindicaria na primeira noite. Te marcaria tão fundo que nunca duvidaria. Empurrei ele, forte, usando força de loba. Ele cambaleou. Nunca. Prefiro 1000 anos sem toque a 1 segundo com você. Seus olhos brilharam, raiva substituindo falsa gentileza. Vai se arrepender, Isabela. Quando Thales te abandonar completamente, quando perceber que não és digna, vai implorar pela minha atenção, e eu vou recusar. Virei para sair, mas ele pegou meu pulso, apertando. Dor aguda. Me solta. E então Thales estava ali, aparecido das sombras, e o rosnado que saiu dele fez meu sangue gelar e queimar ao mesmo tempo. Ele agarrou Magnus pela garganta, erguendo do chão. Toca minha esposa de novo, Thales disse, voz baixa e mortal, e não haverá lugar neste mundo onde você possa se esconder de mim. Magnus engasgou, mas estava sorrindo. Possessivo sobre brinquedo que nem usa, Thales o jogou contra a árvore próxima, tronco rachando com um impacto. Sai da minha vista antes que eu esqueça que temos leis contra matar membros do clã. Magnus se arrastou, rindo baixo, e desapareceu na escuridão. Thales virou para mim, olhos completamente dourados agora, lobo no controle. Ele te machucou? Segurei o pulso onde Magnus tinha apertado, já vendo o roxo formando. Estou bem. Não está. Ele rosnou, pegando minha mão com gentileza surpreendente e examinando. Vou matá-lo. Não vale a pena, disse, mas secretamente adorei a fúria protetora dele. Thales, olha para mim. Ele olhou e vi. Luta acontecendo. Homem versus lobo. Preciso ir. Preciso... Eu sei, disse baixinho. Vai, mas amanhã à noite você promete. Conversa real. Ele assentiu, soltou minha mão como se queimasse e correu, desaparecendo na floresta. Provavelmente para transformar, para deixar o lobo caçar e queimar a atenção. Fiquei sozinha, segurando o pulso machucado e me perguntando quanto tempo conseguiríamos continuar assim, antes de algo quebrar de vez. A lua cheia nasceu enorme e prateada, exatamente 7 anos após nosso casamento. Passei o dia inteiro nervosa, me preparando para a conversa prometida, me perguntando se dessa vez seria diferente, se Thales finalmente baixaria as defesas completamente. Elara me ajudou a vestir algo simples, vestido branco de linho que lembrava o vestido de noiva que usei 7 anos atrás, escolha proposital da minha parte. Se ele não conseguia me ver como esposa, talvez precisasse de lembrete visual. Thales mandou recado durante a tarde, pedindo para nos encontrarmos nos jardins privados à meia-noite, depois que a lua estivesse alta. Longe da corte, longe de olhos curiosos. Apenas nós dois. Concordei, e passei as horas seguintes alternando entre esperança e medo. Esperança de que algo finalmente mudasse. Medo de mais rejeição. À meia-noite, desci aos jardins. A lua iluminava tudo em tons de prata, fazendo as roseiras brancas brilharem etéreas. Thales já estava lá, parado perto da fonte central,
e meu coração pulou ao vê-lo. Ele tinha trocado as roupas formais por algo mais simples. Camisa branca de linho aberta no colarinho, calças escuras, pés descalços na grama, como se precisasse sentir a terra para se manter ancorado. Cabelos negros bagunçados pelo vento, e quando virou ao me ouvir, os olhos dourados brilhavam tão intensamente que quase pareciam luz própria. Isabela. Ele disse meu nome como sempre dizia, com reverência e dor misturadas. Você veio. Você pediu, respondi, parando a metros de distância, respeitando o espaço que ele sempre exigia. E você prometeu conversa real, então aqui estou. Ele passou a mão pelos cabelos, gesto nervoso. Não sei por onde começar. Começa pelo porquê, sugeri. Por que 7 anos, Thales? Por que me deixar acreditar que o problema era eu quando o tempo todo você estava lutando contra si mesmo? Ele olhou para a lua, como se as respostas estivessem lá. Meu pai. Ele começou voz baixa. Era alfa poderoso, respeitado, temido. Mas com minha mãe era monstro. Quando a reivindicou sob a lua cheia, foi tão violento que ela quase morreu. Passou semanas se recuperando. E depois, durante anos, ele a machucava, culpando o lobo, dizendo que não conseguia controlar. Meu coração apertou. Thales. Cresci vendo isso. Vendo minha mãe encolher, perder a luz nos olhos, virar sombra. E jurei que nunca seria como ele, que nunca machucaria minha companheira. Mas então te conheci, e o lobo reagiu tão forte, tão primitivo que me apavorei. Porque senti a mesma fome que via em meu pai. A mesma necessidade de dominar, possuir, marcar sem piedade. Ele finalmente olhou para mim e vi lágrimas nos olhos dourados. Você era tão jovem, 19, inocente, e eu tinha 25 e já era monstro por dentro, lobo mais forte que a maioria, instintos mais violentos. Como eu podia te tocar sabendo que poderia te machucar como meu pai machucou minha mãe? Então, todo esse tempo, você ficou longe por medo de repetir o padrão dele. Disse, entendimento finalmente clicando. Não por não me querer. Eu te quero tanto que dói, ele confessou, voz quebrada. Cada noite sozinho sabendo que você está a metros de distância é tortura. Cada vez que te vejo sorrir para outros, conversar, rir, quero arrancar você dali e te esconder onde só eu posso ver. Cada lua cheia é a batalha para não invadir seu quarto e finalmente reivindicar o que é meu. Mas o medo é maior. Medo de te machucar, de ver ódio nos seus olhos depois, de te transformar na versão da minha mãe. Me aproximei, 1 passo, 2, e ele não recuou dessa vez. Thales, olha para mim. Realmente olha. Ele olhou, vulnerável de formas que nunca mostrou. Eu não sou sua mãe, e você não é seu pai. Você passou 7 anos provando isso, lutando contra cada instinto para me proteger. Homem que é verdadeiramente monstro não faria isso. Mas o lobo não se importa com lógica, ele disse desesperado. Especialmente essa noite sob lua cheia, 7º aniversário. Ele está rugindo para reivindicar, e estou segurando por fios tão finos que poderiam romper a qualquer segundo. Então deixa romper, disse, fechando a distância restante até estar a centímetros dele. Confia em nós, confia em mim. Sou mais forte do que você pensa. Isabela, não. Mas sua voz falhou quando levantei a mão e toquei o rosto dele, primeira vez iniciando o contato. Pele quente sob meus dedos, áspera com barba por fazer, e o tremor que passou por ele foi sísmico. Por favor. Ele respirou. Mas não sei se estava pedindo para eu parar ou continuar. 7 anos sem te tocar, sem sentir você, sem saber como é ser verdadeiramente sua. Minha voz saiu baixa, íntima. Não aguento mais, Thales. Se você me ama como diz, prove. Não com distância. Não com proteção sufocante. Prove ficando. Algo quebrou nele. Vi o momento exato. O controle esfarelando nas bordas. Ele pegou minha mão no rosto dele. Segurou contra a bochecha,
olhos fechando como se o toque fosse tanto prazer quanto dor. Você não sabe o que está pedindo. Sei exatamente, insisti. Estou pedindo meu marido, meu alfa, meu companheiro, por inteiro, não pela metade. Ele abriu os olhos, e estavam completamente dourados agora. Lobo no controle. Se eu começar, não sei se consigo parar. Então não para, sussurrei. Isso foi demais. Ele me puxou contra ele com força que tirou meu fôlego, braços ao redor da cintura, me erguendo até ficarmos nariz com nariz. O contato, depois de 7 anos de nada, foi choque elétrico. Calor dele envolvendo, cheiro de cedro e chuva e algo selvagem enchendo meus pulmões. E o rosnado baixo que vibrou do peito dele para o meu fez minha loba despertar, respondendo, reconhecendo. Isabela. Ele disse meu nome contra meus lábios, respirações se misturando. Última chance de fugir. Não quero fugir, prometi. Quero ficar. Quero você. Ele me beijou. Finalmente, depois de 7 anos, me beijou. E foi tudo. Desesperado, faminto, anos de necessidade reprimida explodindo de uma vez. Lábios quentes nos meus, mãos nos meus cabelos, me segurando como se eu fosse desaparecer. Retribuí com tudo que tinha, dedos cravando nos ombros dele, abrindo a boca quando a língua dele pediu entrada, provando e sendo provada. O beijo aprofundou, ficou mais urgente, e de repente estávamos no chão, ele me deitando na grama macia, corpo cobrindo o meu, peso dele delicioso e esmagador. Mãos exploraram, dele nos meus quadris, minhas no peito dele, sentindo músculos tensos sob o linho fino. Isabela! Ele ofegou contra meu pescoço, lábios traçando a linha da minha garganta. E quando os dentes roçaram onde o pescoço encontrava o ombro, lugar tradicional da marca, arquei contra ele, querendo, precisando. Mas então ele congelou. Completamente. Respiração pesada, corpo tenso como corda esticada, mas parado. Thales? Não posso, ele disse, voz quebrada. Deus, Isabela, quero, mas não posso. Ainda não. Ele rolou para o lado, se afastando, e o frio da ausência dele foi choque depois do calor. Por quê? Sentei, frustrada e confusa. Estava tudo bem. Nós estávamos... Eu estava perdendo o controle, ele disse, sentando também, cabeça entre as mãos. Mais 10 segundos e teria te marcado sem permissão, sem ritual apropriado, sem garantia de que conseguiria parar depois de começar. Ele olhou para mim, agonia clara. Senti as presas descendo, senti o lobo tomando conta. E apavorei. Porque você merece melhor que ser tomada na grama como animal. Merece ritual apropriado, sob testemunhas, com curandeira presente caso algo dê errado. Não quero ritual, disse, voz alta demais. Quero você, isso é suficiente. Não é. Ele insistiu, levantando, colocando distância física entre nós de novo. Isabela, por favor, entende. Eu quase perdi controle completamente. Vi vermelho. O lobo queria dominar, machucar, e parei apenas por milagre. Se tivesse continuado... Ele balançou a cabeça. Não posso arriscar. Lágrimas de frustração arderam. Então o que foi isso? Tortura? Me dar gostinho do que nunca vou ter completamente? Foi erro, ele disse, e as palavras cortaram. Erro vir aqui essa noite. Erro pensar que conseguiria ficar perto sem perder controle. Erro te beijar quando sei que não posso terminar o que começo. Não foi erro, disse, levantando também, limpando as lágrimas raivosas. Foi real, mais real que qualquer coisa nos últimos 7 anos. E se você correr agora, se fugir de novo, juro que não vou esperar mais. Vou pedir anulação eu mesma. Vi o impacto nas palavras, a forma como ele cambaleou como se tivesse levado soco. Você não fala sério. Falo sim, porque não aguento mais esse meio termo. Ou você me quer de verdade, riscos incluídos,
ou me liberta para encontrar alguém que queira. Era blefe. Não conseguiria estar com mais ninguém. Mas ele não precisava saber. Thales rosnou, som baixo e possessivo. Não vai haver mais ninguém. Você é minha. Então age como se fosse, desafiei. Para de me proteger de você mesmo e apenas confia. No vínculo. Em mim. Em nós. Ele ficou em silêncio longo. Guerra interna clara no rosto. Depois, finalmente, assentiu. Amanhã à noite, ritual apropriado. Com curandeira, testemunhas, tudo feito certo. Se ainda quiser depois de dormir sobre isso, de ter certeza absoluta, eu te reivindico, apropriadamente. Quero, disse imediatamente. Não preciso dormir sobre nada. Quero você. Sempre quis. Mesmo assim, ele disse teimoso. Te dou mais um dia, para ter certeza, porque depois que eu te marcar, não há volta. Você será minha para sempre, Isabela, e eu serei seu, completamente. A forma como disse, com promessa e ameaça misturadas, fez algo profundo em mim vibrar. Para sempre, repeti. Aceito esses termos. Ele quase sorriu. Quase. Então amanhã, prepara. E foi embora, me deixando sozinha sob a lua cheia com lábios inchados, corpo vibrando de necessidade não satisfeita, mas também com esperança. Porque pela primeira vez em 7 anos, tínhamos data. Amanhã. Finalmente. A notícia de que o rei finalmente reivindicaria a rainha se espalhou pelo palácio como fogo. Não sei quem vazou. Talvez algum servo que ouviu Thales dando ordens para preparar a câmara ritual. Mas pela manhã seguinte, todo o clã sabia. E tinha opiniões. Elara me acordou cedo com bandeja de café e expressão preocupada que já estava ficando familiar. Majestade, a corte está agitada. Alguns celebrando, outros questionando o timing. E Magnus. Ela hesitou. Magnus está convocando reunião do conselho, alegando que precisa avaliar se a rainha está sendo coagida. Raiva subiu, quente e imediata. Coagida? Esperei 7 anos. Eu sei, majestade, mas ele está plantando dúvidas, dizendo que o rei só age agora por pressão política, não por desejo verdadeiro. Elara tocou meu ombro gentilmente. Ignore. Foque no que importa. Essa noite é sua. Tentei seguir o conselho, mas era difícil ignorar os sussurros quando caminhava pelos corredores, os olhares especulativos, as conversas que paravam abruptamente quando eu passava. O clã inteiro estava observando, esperando, alguns torcendo por nós, outros esperando falha. A pressão era sufocante. Thales mandou recado ao meio-dia, pedindo para nos encontrarmos em seus aposentos. Privado. Urgente. Fui imediatamente, coração batendo rápido, me perguntando se ele tinha mudado de ideia, se o peso da opinião pública o fez recuar de novo. Bati na porta, e ele abriu rapidamente, me puxando para dentro e trancando atrás de mim. Isabela, precisamos conversar, ele disse, e o tom sério fez meu estômago afundar. Sobre? Sobre essa noite. Sobre o que exatamente acontece durante reivindicação de Alfa. Ele me guiou para sentar na beira da cama dele, ficando de pé na frente, inquieto. Você precisa entender completamente antes de decidir se ainda quer. Já decidi, disse, mas ele balançou a cabeça. Ouve primeiro, por favor. Suspirei. Está bem. Fala. Ele respirou fundo. Quando Alfa reivindica a companheira sob lua cheia, não é apenas físico. É ritual de sangue e poder. Eu vou te morder, marcar no lugar tradicional. Ele tocou o próprio pescoço onde encontrava o ombro. E através dessa mordida, vou injetar essência do meu lobo na sua corrente sanguínea. Vai doer, muito, como fogo correndo pelas veias. Engoli seco, mas assenti. Entendo, continua. Depois da marca, o vínculo começa a se formar. Você vai sentir tudo que eu sinto. Eu vou sentir tudo que você sente. Emoções, dor, prazer, tudo compartilhado,
E o lobo vai querer consumar o vínculo imediatamente, com força, sem gentileza. Eu vou tentar controlar, ser cuidadoso, mas não posso prometer, porque nesse estado metade de mim é instinto puro. Thales. Não, ele interrompeu. Ainda não terminei. A pior parte, a que me aterroriza, é que se meu lobo for forte demais, se dominar completamente, eu posso não reconhecer limites. Posso te machucar sem perceber. E Isabela? Ele ajoelhou na frente de mim, mãos pegando as minhas. Eu já vi isso acontecer. Não com meu pai e minha mãe apenas, mas com outros alfas. Vi companheiras com ossos quebrados, sangrando, traumatizadas, e meu lobo é mais forte que o deles. Então o risco é maior. Terminei. Entendo. Mas Thales, olha para mim. Esperei até os olhos dourados encontrarem os meus. Você passou 7 anos me protegendo. 7 anos lutando contra cada instinto. Você não é como esses outros alfas. Você tem controle que eles nunca tiveram. E se não for suficiente? Sua voz quebrou. E se eu te machucar e você nunca me perdoar? Prefiro morrer sozinho a viver sabendo que te causei dor. Então confia que não vai, disse, apertando as mãos dele. Confia no vínculo, porque eu confio, completamente. Vi lágrimas se formando nos olhos dele, a vulnerabilidade absoluta que ele só mostrava para mim. Você é bravo demais ou tola demais? Talvez ambos, admiti com meio sorriso. Mas sou sua, e essa noite você finalmente vai me reivindicar. E vamos estar bem, juntos. Ele me puxou para abraço apertado, rosto enterrado no meu cabelo. Não mereço você. Merece sim. Só precisa acreditar nisso. Ficamos assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, e foi pacífico de formas que não sentíamos há anos. A paz durou até eu sair dos aposentos dele. Magnus estava esperando no corredor, apoiado na parede com pose casual que não enganava ninguém. Majestade, que conveniente encontrá-la aqui. Sai do caminho, Magnus, disse, tentando passar. Ele bloqueou. Apenas curiosidade. Você realmente acha que essa reivindicação súbita é amor verdadeiro? Ou talvez Thales finalmente cedeu à pressão política? Meus motivos e os dele não são problema seu. Mas são problema do clã. Ele contra-atacou. 7 anos de casamento estéril, Isabela. 7 anos sem herdeiros, sem vínculo verdadeiro. E agora, misteriosamente, no 7º aniversário, ele decide agir? Parece conveniente. Parece que finalmente estamos prontos. Respondi, tentando passar de novo. Ele pegou meu braço, não forte o suficiente para machucar, mas o suficiente para parar. Ou parece que ele está escondendo algo. Você já se perguntou por que ele esperou tanto? Qual é o defeito dele que torna incapaz de tocar a própria esposa? Solta, avisei, voz baixa. Apenas planto semente de dúvida, ele disse sorrindo. Porque quando essa noite chegar e ele falhar de novo, porque ele vai falhar, você vai precisar de opções, e eu ainda estou disponível. Poder explodiu de mim, instintivo, loba emergindo furiosa. Empurrei Magnus contra a parede com força que rachou a pedra, antebraço contra a garganta dele. Ouve bem, porque vou dizer apenas uma vez. Eu amo Thales. Ele me ama. E essa noite vamos selar o vínculo que deveria ter sido selado 7 anos atrás. Você não vai interferir. Não vai plantar dúvidas. Não vai nem olhar na minha direção. Porque se fizer, eu mesma vou arrancar sua garganta. Política de clã seja danada. Magnus arfou, olhos arregalados, e pela primeira vez vi medo real. Você não é tão dócil quanto parece. Nunca fui, sibilei, apenas educada. Mas minha paciência acabou. Soltei e ele desabou, tossindo. Fica longe de mim, fica longe do meu marido. E se tentar sabotar essa noite de qualquer forma, vai descobrir exatamente quão perigosa uma rainha pode ser. Saí antes que ele pudesse responder, coração batendo forte, adrenalina correndo.
Não sabia que tinha aquilo em mim, aquela ferocidade, mas sentiu certo, protetor, e me fez perceber, talvez pela primeira vez, que não era vítima passiva nessa história. Era rainha, e rainhas lutam pelo que amam. O resto do dia foi preparação. Elara me ajudou a banhar com óleos tradicionais que supostamente facilitavam a aceitação da marca. Me vestiu em robes cerimoniais brancos com detalhes em prata, simples mas elegantes. Prendeu meus cabelos em trança solta, deixando o pescoço exposto para acesso fácil à marca. "Está pronta?" ela perguntou tocando meu ombro. "Mais do que nunca", respondi, e era verdade. Ao anoitecer, fui levada à câmara ritual. Sala circular de pedra no topo da torre mais alta, teto aberto mostrando o céu onde a lua já começava a subir. Velas acesas em círculo ao redor de uma plataforma central, coberta com peles e almofadas. Incenso queimando, cheiro de sálvia e algo mais doce. E esperando, a curandeira-chefe, anciã de cabelos brancos e olhos sábios que tinha visto centenas de reivindicações. "Rainha Isabela", ela disse curvando levemente, "o rei chegará quando a lua estiver alta. Até lá, medite, prepare seu lobo. Porque uma vez que começar, não há pausa, não há volta." "Entendo", disse, me posicionando na plataforma, sentando de pernas cruzadas, tentando acalmar o coração que batia como tambor de guerra. A lua subiu, cheia, enorme, prateada, e senti quando ele chegou, mesmo antes de ver. A presença dele preenchendo a câmara, poder bruto que fez as velas tremularem. Thales entrou usando apenas calças rituais, peito nu mostrando todas as cicatrizes, todas as marcas de batalhas que tornavam ele quem era. Olhos já completamente dourados, lobo no controle, mas havia ainda reconhecimento quando olhou para mim. "Isabela", ele disse, voz rouca e gutural. "Última chance. Sai agora, ou é para sempre." Levantei, segurando o olhar dele. "Para sempre", repeti. "Eu escolho para sempre." Ele cruzou a distância entre nós, devagar, predador perseguindo presa, mas eu não recuei, não tremi, apenas esperei. E quando ele finalmente me tocou, mão na minha bochecha, gentil apesar do tremor de necessidade, sussurrei: "Eu te amo, Thales, e confio em você, completamente." Algo quebrou no rosto dele. "E eu te amo. Sempre." E me puxou para beijo que era promessa e reivindicação, o começo de tudo que esperamos 7 anos para ter. O beijo aprofundou, anos de fome contida explodindo de uma vez. Thales me segurou como se eu fosse ar, e ele estivesse afogando. Mãos nos meus cabelos, desfazendo a trança, dedos deslizando pelos fios soltos. Retribuí com tudo que tinha, braços ao redor do pescoço dele, corpo pressionado contra o dele, sentindo cada músculo tenso, cada tremor de necessidade mal contida. Ele me deitou nas peles macias da plataforma, corpo cobrindo o meu, peso delicioso e protetor ao mesmo tempo. Lábios deixaram os meus, traçando linha pelo maxilar, descendo pelo pescoço, e quando chegaram ao lugar onde pescoço encontrava ombro, o lugar tradicional da marca, ele parou. Respiração quente contra a pele sensível, presas roçando levemente, promessa do que vinha. "Isabela", ele sussurrou contra minha pele, "vai doer, mas depois você vai ser minha, completamente para sempre." "Já sou sua", respondi, dedos cravando nos ombros dele. "Sempre fui. Só estava esperando você perceber." Ele levantou a cabeça, olhos dourados nos meus, e vi. Amor, medo, necessidade, vulnerabilidade. "Não quero te machucar." "Então não machuca", disse simplesmente. "Confia no que somos, confia no vínculo." Ele assentiu, trêmulo, e abaixou a cabeça de novo. "Se for demais, se eu perder controle, usa a palavra de segurança. Diz lua e eu paro. Não importa o que, eu paro." "Não vou precisar", prometi. "Mas aceito a garantia." Ele respirou fundo e então mordeu.
presas perfurando a pele onde pescoço encontrava ombro, e dor explodiu, aguda e intensa. Gritei. Não consegui evitar, mas não era apenas dor. Era mais. Fogo correndo pelas veias como ele tinha avisado, queimando de dentro para fora, mas junto com a queimadura, algo mais. Poder. Conexão. O lobo dele alcançando a loba em mim, entrelaçando, reconhecendo, reivindicando. Thales segurou firme enquanto o veneno da marca se espalhava, não soltando mesmo quando tentei me contorcer, porque soltar antes da hora quebraria o ritual. Lágrimas escorreram, não de arrependimento, mas de intensidade pura. Era demais. Era tudo. Era exatamente o que precisávamos. E então senti. Através da dor, através do fogo, senti ele. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada pensamento, cada sentimento sangrando através do vínculo que se formava. Medo dele de me machucar. Amor tão profundo que sufocava. Necessidade primitiva de possuir, proteger, marcar. E embaixo de tudo, vulnerabilidade crua de homem que tinha esperado 7 anos por esse momento e estava aterrorizado de arruinar. Você não está arruinando. Pensei, projetando através do vínculo novo. Está completando. Ele estremeceu, sentindo meus pensamentos, e gentilmente, tão gentilmente, soltou. Lambeu a ferida, selando, e o sangramento parou. A marca pulsava, quente e viva, permanente lembrança de que agora pertencíamos um ao outro. Isabela, ele sussurrou, voz quebrada. Sinto você, dentro de mim. Perfeito, terminei tocando o rosto dele. É perfeito. Mas antes que pudesse continuar, explosão sacudiu a torre. Pedras voaram, velas apagaram, e através da fumaça e poeira, figura entrou. Magnus, acompanhado de 10 lobos armados, olhos brilhando com loucura. Não. Ele sibilou. Não vou deixar. Thales rolou, me protegendo com o corpo, rosnado rasgando da garganta dele que fez a própria pedra vibrar. Magnus, você invadiu Câmara Sagrada durante ritual de reivindicação. Pena é morte. Morte é preferível a ver você fortalecer através dela. Magnus cuspiu apontando para mim. 7 anos planejei. 7 anos esperei você enfraquecer, o clã questionar, para eu tomar o que é meu por direito. Mas então ela... Ele me olhou com ódio puro. Decide finalmente seduzir você, e você cede como fraco que sempre foi. Não foi sedução, Thales rosnou. Foi amor. Algo que você nunca vai entender. Amor é fraqueza, Magnus gritou. E vou provar arrancando ela de você e assistindo você quebrar. Ele fez gesto e os lobos atacaram. Thales se transformou num borrão, interceptando 3 de uma vez, força pura e fúria protetora. Mas eram 10, e ele estava dividido entre lutar e me proteger. Vi um contornar, vindo na minha direção, olhos famintos. Instinto tomou conta. Deixei a loba emergir, não transformação completa, mas o suficiente para ter garras, presas, força aumentada. Quando o lobo pulou, interceptei. Garras contra garras, rosnados ecoando. Ele era maior, mais forte, mas eu tinha a raiva de 7 anos alimentando, e a marca recém-selada dando poder extra. Acertei a garganta dele com precisão cirúrgica, e ele caiu, não morto, mas incapacitado. Isabela, Thales gritou, preocupação e orgulho misturados através do vínculo. Virei e vi. Magnus tinha usado a distração para se aproximar de Thales por trás, lâmina de prata erguida. Não! Corri, transformando completamente agora, loba branca com olhos azuis tomando forma. Interceptei Magnus, batendo nele com força que o jogou contra a parede. A lâmina de prata caiu, tilintando no chão de pedra. Magnus se levantou, sangrando, mas sorrindo. Então a rainha tem garras. Interessante, mas não suficiente. Ele transformou também, lobo cinza enorme com cicatrizes antigas. Circundamos, predadores avaliando, e então ele atacou. A luta foi brutal.
Magnus tinha anos de experiência, mas eu tinha algo mais forte. Tinha vínculo recém-formado amplificando minha força. Tinha Thales lutando ao meu lado, sincronizados de formas que só companheiros marcados conseguiam. E tinha amor valendo a pena lutar. Magnus percebeu tarde demais. Ele estava lutando sozinho. Nós lutávamos como um. Quando ele investia contra mim, Thales bloqueava. Quando atacava Thales, eu interceptava. Dança mortal que ele não podia vencer. Suficiente, Thales rosnou, finalmente pegando Magnus pela garganta, imobilizando. Transformou de volta a forma humana, segurando o lobo de Magnus contra o chão. Você traiu o clã. Tentou assassinar seu alfa. Profanou o ritual sagrado. Pena é morte. Então mata. Magnus engasgou, transformando de volta também. Prova que é monstro como seu pai. Vi Thales hesitar, o velho medo ressurgindo. Medo de ser violento. Medo de ser seu pai. Toquei seu ombro, ainda na forma de loba, projetando através do vínculo. Justiça não é violência. Proteger os que ama não é monstruosidade. Você não é seu pai. Nunca foi. Thales olhou para mim e algo suavizou. Você tem razão. Não sou meu pai, porque ele teria matado sem hesitação. Mas eu... Ele olhou para Magnus. Eu escolho misericórdia. Vive, mas exilado. Sem clã, sem nome, sem poder. Vai vagar sozinho pelo resto da vida, lembrando que falhou. Magnus cuspiu. Morte seria mais gentil. Eu sei. Thales disse simplesmente, e fez gesto para guardas que tinham chegado, alertados pelo barulho. Levem. Exílio permanente. Efetivo imediatamente. Enquanto arrastavam Magnus, ele gritou. Você vai se arrepender. Sem mim, o clã vai... O clã vai prosperar. Thales interrompeu. Porque finalmente tem rei e rainha unidos. Algo que você tentou impedir, mas falhou. Magnus foi levado, ainda gritando ameaças vazias, até o som desaparecer completamente. Silêncio caiu. Transformei de volta, de pé nua e vulnerável, mas não me importando. Thales me olhou, realmente me viu, e caiu de joelhos na frente de mim. Isabela, você lutou. Por mim. Por nós. Claro que lutei, disse pegando o rosto dele. Você é meu. Ninguém ameaça o que é meu. Ele riu, som quebrado e aliviado. 7 anos te protegendo e você acaba me salvando. Somos equipe, respondi, ecoando palavras de muito tempo atrás. Equilibramos um ao outro. Ele se levantou, me puxando para abraço apertado. O ritual foi interrompido. Precisamos refazer a marca sob... A marca segurou, a curandeira disse, aparecendo da sombra onde tinha se escondido durante o ataque. Ela examinou meu pescoço, tocando a marca que ainda pulsava. Vínculo está completo, selado. Apenas falta... Ela olhou significativamente para a plataforma, para as peles. Thales entendeu. Olhou para mim. O ritual precisa ser consumado para ser completamente selado. Mas depois de tudo isso, se você quiser esperar... Não quero esperar, disse firme. 7 anos foi espera suficiente. Termina o que começou, Thales. Reivindica sua esposa. Completamente. Ele me pegou no colo, me carregando de volta para a plataforma. A curandeira se retirou discretamente, deixando-nos sozinhos sob a lua que testemunhava. Thales me deitou gentilmente, corpo cobrindo o meu de novo. Mas dessa vez não havia medo nos olhos dele. Apenas amor. Apenas certeza. Isabela. Ele disse meu nome como oração. Minha esposa, minha companheira, minha rainha. Meu marido, respondi, puxando-o para mais perto. Meu alfa, meu amor. E quando ele me beijou, quando finalmente nos unimos sob a lua que esperou 7 anos, foi perfeito, foi completo, foi tudo. Acordei com luz do amanhecer filtrando através da abertura no teto, corpo dolorido de formas boas, aninhada contra Thales que ainda dormia, braço protetor ao redor da minha cintura.
A marca no meu pescoço pulsava suave, lembrança constante do vínculo que agora compartilhávamos. Toquei levemente, e mesmo dormindo, Thales reagiu, puxando-me mais perto, murmurando meu nome. Sorri, feliz de formas que não sentia há anos. 7 anos de espera, de dor, de rejeição que não era rejeição. Mas valeu, porque agora, finalmente, éramos um, completamente. 5 dias depois da reivindicação, fui apresentada formalmente ao clã como rainha marcada. A diferença foi palpável. Onde antes havia olhares de pena ou desprezo mal disfarçado, agora havia respeito. A marca no meu pescoço, visível e pulsante, era a prova inegável do vínculo. E a história de como tinha lutado ao lado de Thales contra Magnus e seus conspiradores se espalhou, ganhando detalhes mais dramáticos a cada recontagem, até eu parecer guerreira mítica, em vez de apenas esposa protegendo o que amava. Thales me queria ao lado dele em tudo agora, compensando 7 anos de distância com proximidade constante. Reuniões do conselho, julgamentos, treinamentos de guardas, até tarefas mundanas como revisar suprimentos, ele insistia na minha presença. E descobri que gostava. Gostava de ser consultada, de ter minhas opiniões valorizadas, de finalmente ser parceira verdadeira em vez de ornamento ignorado. O que você acha? Ele perguntou durante reunião sobre rotas comerciais, olhos dourados nos meus, esperando minha resposta genuinamente. Dei minha opinião, apontando falha na proposta que outros tinham perdido, e vi orgulho no rosto dele quando o conselho concordou comigo. Pequenas vitórias, mas significativas. As noites eram melhores ainda. Thales tinha me movido para os aposentos dele, não querendo distância nem por segundo. Dormíamos entrelaçados, e ele acordava frequentemente apenas para checar se eu ainda estava lá, se era real. Desculpa. Ele murmurava quando me acordava com um beijo no ombro, na marca que nunca parava de pulsar. Só preciso ter certeza. Estou aqui. Eu sempre respondia, virando para encaixar melhor contra ele. Sempre vou estar. E ele acreditava finalmente. O medo que o tinha controlado por 7 anos estava diminuindo, substituído por confiança no vínculo, em mim, nele mesmo. Ele sorria mais, ria mesmo, som rico e raro que me fazia derreter toda vez, e tocava constantemente como se precisasse de contato físico para funcionar agora. Mão na minha cintura quando caminhávamos, dedos entrelaçados durante refeições, abraços roubados em corredores. 7 anos de toque negado sendo recuperados com juros. Uma semana após a reivindicação, Elara me encontrou nos jardins onde eu estava lendo. Majestade, tem visitante. Dama de linhagem antiga que pede audiência. Franzi a testa. Quem? Ela disse para dizer que é amiga da sua mãe. Nome é Liana. Meu coração pulou. Liana tinha sido melhor amiga da minha mãe antes dela morrer, e eu não a via desde o funeral. Fui recebê-la na sala privada, e quando a vi, mais velha, mas ainda com um sorriso caloroso que lembrava, lágrimas ameaçaram. Liana. Isabela, minha querida menina. Ela me abraçou apertado. Ouvi as notícias. Finalmente marcada. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Você acha? Sei. Ela sempre soube, sabe? Que Thales te amava. Ela viu quando vocês se encontraram pela primeira vez, a forma como ele te olhava. E disse que quando chegasse a hora, o amor venceria o medo. Liana tocou a marca no meu pescoço gentilmente. E venceu. Conversamos por horas, ela contando histórias da minha mãe que eu nunca tinha ouvido, e quando finalmente partiu, deixou presente, caixa pequena de madeira entalhada. Sua mãe me pediu para guardar isso até você estar pronta. Acho que agora é a hora. Dentro, havia colar delicado, pingente de lua entrelaçada com sol. E carta, na caligrafia da minha mãe. Minha querida Isabela, se está lendo isso, significa que encontrou seu caminho para o alfa que ama você. Sei que não foi fácil. Thales carrega feridas profundas, medo herdado de pai que não merecia o título. Mas você, minha filha forte e gentil, é exatamente o que ele precisa.
luz para equilibrar a escuridão dele. E ele é o que você precisa, protetor feroz que valoriza sua força em vez de temê-la. Sejam felizes. Construam um futuro que seu pai e eu sonhamos, mas não vivemos o suficiente para ver. E saibam que os amo, sempre. Mãe. Chorei, finalmente processando a perda que nunca tinha completamente enlutado. Thales me encontrou assim, lendo a carta pela 5ª vez, lágrimas manchando o papel. Ele não perguntou, apenas me puxou para o colo, deixou eu chorar no ombro dele, e quando finalmente parei, leu a carta que ofereci. Sua mãe era sábia, ele disse baixinho. Eu carrego feridas, mas você... Ele tocou meu rosto, limpando lágrimas restantes. Você é cura que nem sabia que precisava. Somos cura um do outro, corrigi. Porque você também me curou, Thales. Anos de me sentir inadequada, não desejada, não suficiente. Você provou que eu era tudo isso e mais. Ele me beijou, gentil e profundo, e através do vínculo, senti. Amor tão completo que sufocava de formas boas. Gratidão por eu ter esperado, ter lutado, ter acreditado quando ele não conseguia. E promessa. Promessa de nunca mais me fazer sentir menos, de me valorizar todos os dias, de construir futuro que nossas famílias sonharam. 2 semanas após a reivindicação, Thales me acordou antes do amanhecer. Sorriso travesso no rosto. Vem. Tenho surpresa. Resmunguei, ainda sonolenta, mas deixei ele me arrastar para fora, através dos jardins, até a área que tinha sido fechada para reformas. Exceto que agora estava aberta. E era... lindo. Jardim completo dedicado a mim, flores em tons de azul e branco, meu nome gravado em pedra no centro, e estátua, não dele, mas de nós dois, entrelaçados, ele me segurando como tinha feito na noite da reivindicação. Thales. 7 anos te ignorei, ele disse vindo ficar atrás de mim, braços ao redor da cintura. 7 anos o clã viu rainha solitária. Agora vão ver isso, todos os dias. Lembrança de que você não é apenas rainha, é minha. E eu sou completamente, irrevogavelmente seu. Virei nos braços dele, beijando com tudo que tinha. Te amo, tanto. Eu te amo mais, ele murmurou contra meus lábios. E vou passar o resto da vida provando. E passou. Todos os dias ele provava, com toque, palavras, ações, com a forma que me olhava atravessando salas lotadas como se eu fosse a única pessoa existente, com a forma que me consultava em decisões importantes e valorizava minha opinião, com a forma que me segurava à noite como se eu fosse tesouro precioso. E eu provava também, lutando ao lado dele quando ameaças surgiam, apoiando decisões difíceis, amando forte e completo o homem que tinha esperado 7 anos para reivindicar porque queria fazer certo, não rápido. 3 meses após a reivindicação, descobri que estava grávida. O médico confirmou com um sorriso enorme, e eu mal consegui esperar para contar a Thales. Encontrei ele em treinamento com guardas, suado e lindo, e praticamente corri para os braços dele. Isabela, está tudo bem? Mais que bem, disse, sorrindo tanto que meu rosto doía. Estou grávida, vamos ter bebê. Ele congelou, completamente, por segundo tão longo que preocupação começou a se infiltrar. Depois pegou meu rosto, olhos dourados procurando os meus. Grávida, você... nós... Vamos ser pais, confirmei. E então ele gritou, puro júbilo, pegou-me e girou, rindo como criança. Os guardas aplaudiram, notícia se espalhando como fogo, e dentro de horas, o clã inteiro celebrava. Aquela noite, deitados na cama, mão dele na minha barriga ainda plana, ele sussurrou. 7 anos te fiz esperar. 7 anos desperdicei com medo. Mas você esperou. Lutou. E agora... Ele beijou minha barriga gentilmente. Agora temos tudo. E prometo, para você e para nosso filho, nunca mais deixar medo controlar. Apenas amor. Apenas amor.
concordei, dedos entrelaçando nos dele sobre minha barriga. E através do vínculo, através do toque, através do amor que construímos sobre base de 7 anos de espera e dor, senti. Futuro brilhante se estendendo, cheio de promessa e esperança. Sob a lua que testemunhou tudo, finalmente estávamos completos. E era apenas o começo.